Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Cláudia Benevides, eu sou médica, especialista em nutrologia e na internet ajudo mulheres a emagrecerem de forma saudável e definitiva sem precisar cortar o que gostam na alimentação. Eu trago assuntos que são interessantes, que eu consigo aprofundar mais para te ajudar a dar os primeiros passos aí no teu emagrecimento sem neura. E o assunto de hoje é bastante interessante, me perguntam bastante, é a questão de açúcar e adoçante, o que é melhor para o emagrecimento, qual o melhor adoçante, o melhor açúcar, qual é o melhor dos dois, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Muitas pessoas, elas querem uma resposta muito simples, assim, doutora, qual é o melhor açúcar para eu usar em casa para eu emagrecer? Adoçante é melhor do que o açúcar no emagrecimento? Adoçante é mais saudável? Como é que funciona? Quando se trata de açúcar e adoçante, principalmente no emagrecimento, gente, eu diria que, para ficar claro, substituir o adoçante ou o açúcar pelo adoçante nem sempre te ajuda a emagrecer. Inclusive, tem vários estudos científicos já, inclusive uma compilação de estudos científicos feito no Canadá em 2017, que mostra que quem usa adoçante com o objetivo de emagrecimento, no fim das contas, a longo prazo, não conseguiu emagrecer e ainda teve um aumento do IMC, que é o índice de massa corpórea, que é a relação do peso para a altura. Muito doido isso, né? Porque quando a gente pensa assim, poxa, mas o adoçante não é a capacidade de adoçar o alimento, mas com baixa caloria, e todo mundo não fala que para emagrecer o que é preciso é comer menos calorias. Então, no começo, quando o adoçante ele foi descoberto, quando ele foi fabricado, quando ele foi começado a introduzir na rotina alimentar, no geral, todo mundo pensava isso mesmo. Pô, vai ser uma boa para o emagrecimento. Por quê? Porque é doce, adoça e não tem calorias ou tem baixa caloria. Tem alguns que tem pouquíssima caloria, tem uns que tem mais caloria, mas quando comparado ao açúcar, realmente tem bem menos calorias. Então, e aí com o tempo, com o passar dos anos, com a popularidade do uso de adoçante e com os estudos científicos vindo e mostrando que não necessariamente com essa redução de calorias acontecia um emagrecimento significativo, as pessoas começaram a se questionar. Poxa, mas como assim? Tem um estudo que teve uma redução de 500 calorias ao dia, substituindo o açúcar pelo adoçante. No começo, as pessoas até emagreceram, mas a longo prazo não se sustentou esse emagrecimento. Por que que isso acontece? Primeira explicação. O emagrecimento, tem profissional de saúde que fica fixado nisso até hoje. O emagrecimento, ele não depende só das calorias que você consome no dia. Ele depende da qualidade da caloria. É diferente você consumir caloria de um carboidrato refinado do que você consumir o mesmo número, 100 calorias de um carboidrato complexo, que é diferente de 100 calorias de proteína, que é diferente de 100 calorias de gordura. O nosso metabolismo, ele metaboliza essas calorias de uma forma diferente e o estímulo hormonal é diferente, tá? Então, não é só o número de calorias que conta no processo de emagrecimento. É importante? É. Mas é muito mais importante, cada vez eu acredito mais nisso, inclusive a própria Harvard tem várias publicações apoiando isso, que esse negócio de contar calorias para emagrecer é coisa do passado. Só isso não funciona para o emagrecimento. Só essa continha de, eu tenho que consumir menos calorias
do que eu gasto para fazer déficit calórico é suficiente para o emagrecimento. Não, não é suficiente. Até porque se você faz um déficit muito grande e acaba consumindo menos calorias do que o teu metabolismo basal, você acaba reduzindo mais ainda o teu metabolismo basal e o teu corpo passa a gastar menos calorias e o teu metabolismo fica mais lento. Eu sei, esse assunto é complexo mesmo, mas eu vou sempre explicando um ângulo diferente para você ir absorvendo. Porque, gente, se você não entender isso, você vai ficar pulando de dieta em dieta, em solução nova e sempre achando que talvez vai dar certo e nem tendo a capacidade crítica de ver que muitas vezes é bobagem o que muitas pessoas estão falando e que não faz nem sentido, nem conecta os pontos, sabe? Então, o que eu tenho muito de objetivo aqui, que é um trabalho, olha, é árduo mesmo, é difícil explicar toda essa tecnicalidade aí do emagrecimento, de metabolismo para vocês, mas eu quero de verdade que vocês consigam absorver parte desse conceito para você fazer as melhores escolhas no teu dia. Então, o que a gente começou a ver com esses estudos? Que mesmo consumindo menos caloria, não emagrecia. Então, primeira coisa é que só a conta de caloria não é importante no emagrecimento. A qualidade da caloria é importante. Outra coisa que foi descoberto com o uso do adoçante. Apesar dele não ter caloria ou ter baixa caloria, só pelo fato dele ser doce, ele tem capacidade de estimular o hormônio insulina, que é o hormônio que retira o açúcar do sangue. E um dos efeitos, além dessa ação, um dos efeitos posteriores da insulina, quando a insulina é hiperativada, é que ela estimula o depósito de gordura no corpo. E aí também trava o emagrecimento, diminui a velocidade de perda de peso e, em alguns casos, se tiver hiperestímulo de insulina, você pode até evoluir com resistência à insulina, que é quando o teu corpo precisa cada vez produzir mais insulina para a insulina fazer efeito e não deixar o teu açúcar alto no sangue, tá? E isso ali é uma fase inicial do diabetes, pré-diabetes. E tem estudos, alguns estudos relacionando o uso de adoçante excessivo, obviamente, já com uma resistência à insulina, justamente porque o paladar doce, mesmo sem caloria, o cérebro processa que vem carboidrato, que vem açúcar, porque é doce. E se é doce, produz insulina. E se você fica hiperativando, ou seja, no teu cafezinho, no teu chá, você vai lá, vou lá usar adoçante, porque o adoçante não tem caloria, então tá bom, tá liberado. Aí vai lá, eu vejo até muita gente nem colocando gotinha, né? Coloca lá, tipo, espirra o pacote, assim, o frasco, né? Vocês já viram isso? Eu já vi muito, gente. Eu que sou uma pessoa que trabalho com alimentação, eu tenho esse hábito de ficar observando o comportamento das pessoas, por exemplo, num café, numa padaria, num restaurante. E é super comum as pessoas pegarem o vidro do adoçante e virar e fazer assim. E aí não sai nem gotinha, né? Sai ali um jato. E tem gente que ainda faz 2 vezes, né? Não tá contente só com um, não. Mas e vai 2 jatos de adoçante ali. Então, gente, é isso. A capacidade. Tem adoçante que tem capacidade de paladar doce 200 vezes maior do que o açúcar normal. Fica extremamente doce e o cérebro raciocina que se é doce vem açúcar. Se vem açúcar, produz insulina. Por que isso acontece? Eu sempre falo que tudo na vida explica, quase tudo na vida explica com a questão da nossa evolução humana. A gente passou milhões de anos, o nosso metabolismo, os nossos antepassados passaram milhões de anos que quando comia doce carboidrato, doce açúcar, precisa produzir insulina. Faz poucos anos que a indústria alimentícia conseguiu extrair ou conseguiu produzir os adoçantes, que é doce sem caloria, doce sem açúcar, doce sem carboidrato. Mas o cérebro, ele é programado, a nossa digestão e o nosso estímulo hormonal, ele já começa na língua. Caiu o doce na língua,
O cérebro já nem sabe, tipo, é açúcar, precisa de insulina, vai precisar retirar açúcar do sangue e já produz insulina. E o excesso de insulina faz resistência à insulina e faz depósito de gordura e deixa o corpo em módulo de defesa, que eu chamo ali, liga botão vermelho. Se você é minha seguidora nova, fica tranquila que você vai ouvir eu falar muito mais vezes nessa questão de botão verde, botão vermelho. Esse metabolismo ele é como se fosse uma grande máquina que tem 2 botões que eu posso apertar, verde e vermelho. Se eu aperto o verde, eu consigo emagrecer. Mas se eu tô apertando o vermelho, meu metabolismo trava e o meu processo de emagrecimento não vai para frente. E uma das coisas que faz apertar o botão vermelho é você hiperestimular insulina, tá? O que outros estudos também falaram que o adoçante pode fazer é um consumo compensatório de carboidrato e de doce ao longo do dia. Então, como você não retirou o paladar doce, só substituiu um doce pelo outro no paladar, não estou falando de caloria, isso continua estimulando o centro no cérebro de vontade de comer doce. E aí você come mais carboidrato, mesmo que o paladar seja salgado. Por quê? Porque carboidrato vira açúcar dentro do sangue. E aí é uma necessidade que teu corpo, por conta do hiperestímulo de doce, tá querendo de doce. E faz você, de repente, comer o carboidrato a mais, sendo salgado, que você nem tá percebendo ou nem sabe que o carboidrato, a massa, o pão, a massa, o macarrão, a pizza, mesmo sendo salgada, ela vai virar açúcar dentro do teu sangue e, de certa forma, o teu cérebro te estimula a consumir mais carboidratos ao longo do dia ou mais paladar doce, de qualquer maneira, que vai ficar hiperestimulando essa insulina. Então, compensatoriamente, não te ajuda a emagrecer. Então, resposta bem clara e límpida. Substituir o açúcar pelo adoçante na minha rotina vai promover o meu emagrecimento? Não vai promover o emagrecimento, tá, gente? E aí, com isso, talvez você esteja falando, então quer dizer que o açúcar tá liberado. O açúcar é melhor do que o adoçante. O açúcar, gente, faz basicamente tudo isso que eu falei que o adoçante faz. Estimula a insulina, doce dá vontade de comer mais doce. Quando você come muito carboidrato refinado ou excesso de açúcar, o que acontece? Esse açúcar ele é absorvido rapidamente, a insulina tira o açúcar rapidamente da tua circulação sanguínea, e aí você tem níveis, dependendo da sensibilidade da pessoa, níveis diferentes de hipoglicemia, que dá mais vontade de comer doce, dá vontade de comer mais, dá vontade de comer logo. Você acaba de comer algo muito doce, sozinho, isolado. Poucos minutos depois, 40, 50, 60 minutos, você já está com fome de novo. Então, o excesso de açúcar, obviamente, também não vai te ajudar a emagrecer. Principalmente comendo açúcar nos horários errados, na estratégia errada. Então, o que vai te ajudar a emagrecer de fato, tá? De fato. Primeiro, eu tenho que respeitar aquilo que é a minha missão. É te ajudar a emagrecer sem precisar cortar o que você gosta. Mas não precisar cortar o que você gosta não significa que está liberado você comer tudo toda hora de qualquer jeito, porque isso não vai te ajudar a emagrecer. Você não precisa cortar o que você gosta, mas é interessante você entender as estratégias e os melhores horários para você consumir aquilo que você gosta. Primeiro, você ficar consumindo açúcar ou adoçante no café o dia inteiro ou no chá não vai te ajudar a emagrecer, porque você está hiperestimulando
o sistema de insulina o tempo inteiro. Então aí você põe açúcar ou adoçante no café na manhã, depois no meio da manhã, depois aquele cafezinho depois do almoço, depois um cafezinho ou um chá no meio da tarde. Ou adoça suco, ou toma refri, que é cheio de açúcar, ou toma suco de caixinha, que é cheio de açúcar, tá? Então você tá hiperestimulando em momentos errados o estímulo de insulina no teu corpo. Isso vai atrapalhar teu emagrecimento. Qual é a minha sugestão? Você gosta de doce? Doce é importante, uma sobremesa, um chocolatinho, um pudim, um bolo. Primeiro, que você vá treinando, e o que vai te ajudar a emagrecer? Treinar o teu paladar para consumir menos coisas adicionadas de paladar doce, seja com açúcar ou com adoçante, ou seja, gradativamente você ir treinando o teu paladar, porque assim, talvez seja muito difícil. Se você toma café, que a minha avó falava, apaixonado, que é cheio de açúcar, minha avó fazia um café super apaixonado. Eu cresci tomando aquele café que no fundo, sabe, que o açúcar vira tipo uma gosma no fundo, assim, eu cresci tomando esse tipo de café. Minha avó era super apaixonada, porque ela adoçava muito o café. E eu cresci assim. E eu achei, em algum momento da minha vida, que eu seria incapaz de um dia tomar café amargo. Porque imagina, quem cresceu com aquele café hiper adoçado, que fazia fundinho de açúcar no fundo da xícara, aquele melzinho, parar de tomar açúcar no café. Não foi do dia para a noite. É difícil você fazer essa gradação do dia para a noite. Então, como é que você pode fazer? Um pouquinho de cada vez. Poxa, se eu ponho, sei lá, eu não sei se você já adoça a tua garrafa de café, mas vamos contar pela xícara. Se você põe lá 2 colheres de açúcar no teu café, hoje, esse é teu hábito, ou você coloca lá, né, 2 jatos de adoçante no teu café, diminui a quantidade, diminui por uma semana, um pouco. Se adaptou, beleza, já ficou. No primeiro dia eu achei meio amarguinho, mas eu fui, né? Porque eu tô tentando emagrecer, melhorar meu hábito, dar um estímulo melhor. Então, vai lá, se adaptou na primeira semana, sentiu que tá adaptada, na segunda vai, diminui mais um pouquinho. Na terceira, na quarta. Na quarta você sentiu que foi demais, ficou amargo demais, enjoou, volta um pouquinho. Mas na semana seguinte tenta evoluir de novo. E assim, minha amiga, eu te garanto, inclusive, dá um poder emocional você sentar num café ou numa padaria, pedir um cafezinho e o atendente te perguntar açúcar ou adoçante e você dizer sem nada. Olha, te olham, inclusive como se você fosse um ET. É um poder de verdade. Isso é uma sensação maravilhosa. Olham pra você como se você fosse o Superman, sabe? A Mulher Maravilha, que é uma mulher super poderosa. Como assim? Você toma café com nada. As pessoas te olham assim como se fosse um superpoder. E na verdade você se sente muito poderosa só porque você não põe açúcar ou adoçante no café. E no que isso te ajuda? Além de te ajudar a emagrecer, aí deve ter gente dizendo, mas pô, doutora, você não tá dizendo que não precisa cortar os doces? Não precisa. Só que quando você faz isso, justamente te ajuda a não cortar o docinho, o chocolate, o pudim, o doce de abóbora, o doce de leite, o bolo, aquela sobremesa, porque você deixa espaço para comer o açúcar ali numa sobremesa, num doce, se for importante para você. Agora, se você põe açúcar no café, açúcar no chá, açúcar no suco, refrigerante, suco adoçado, suco de caixinha, chá de caixinha, aquele pronto, chá de caixinha, e aí mais a sobremesa, claro, minha amiga, que você não vai emagrecer, porque você tá dando uma sobrecarga de açúcar e carboidrato.
Vou repetir, não cortar não significa comer à vontade, adoidado, sem estratégia nenhuma. Então aqui eu tô compartilhando uma estratégia com você, que vai retirando, vai adaptando o teu paladar. Eu entendo quem diz, ai, mas café sem açúcar é horrível, chá sem açúcar é horrível. Por que é horrível? Porque você não tá acostumada. Quando você se acostumar, eu já falei, é um poder. Volta aqui e me fala. Se não é, quem toma aí? Café sem açúcar e chá sem açúcar. Me responde aí, você não se sente uma mulher super poderosa? Você não sente isso que eu acabei de falar, essa sensação quando você senta num café, senta numa padaria, pede um café e te perguntam chá adoçante, você fala sem nada? Que as pessoas te olham assim, você não tem uma sensação de eu sou poderosa, eu sou forte. Não é que dá uma sensação boa? Dá uma sensação boa. E aí, você pode comer o teu doce, por exemplo, como sobremesa após o almoço, que vai interferir menos no teu processo de emagrecimento. Por quê? Lembra que eu falei que quando a gente fica hiperestimulando a insulina, isso aperta botão vermelho? Aperta. É inegável. Então, o que eu posso fazer? Comer o meu doce numa hora que a insulina naturalmente já vai estar mais alta, porque precisa digerir um volume alto de alimentação, que é justamente na hora do almoço. Então, se você gruda a tua sobremesa e o teu doce, que é importante para você, logo na sobremesa do almoço, você pega o bonde da insulina andando. Você já pega uma insulina que já vai estar alta mesmo, você meteu o doce ali, você não vai hiperestimular a insulina em horários inadequados. Em horários em que a insulina deveria estar baixa e você está subindo a insulina porque você está consumindo o doce. Pronto, isso é uma estratégia para você não cortar o doce da tua alimentação e te ajudar a emagrecer. Por outro lado, é importante que você vá reduzindo o paladar doce na tua alimentação para que a longo prazo, nas outras bebidas e nas outras comidas do dia a dia, o teu paladar doce ele esteja mais apurado, ele esteja assim mais reduzido, porque isso ajuda a equilibrar o uso de açúcar ao longo do dia e principalmente esse estímulo doce no paladar. E outra coisa que a gente precisa vigiar, gente, é que muitas coisas, principalmente industrializados, eles são acrescentados de açúcar. Porque o açúcar tem esse poder viciante de você comer e querer comer mais. Então, de certa forma, a indústria alimentícia se aproveita disso para que você coma, goste e queira comer mais. E compre mais e coma mais na sequência, né? Abra um pacote de bolacha e não acaba, não para de comer enquanto o pacote não acaba. Ou batata salgada, batata chips, batatinha, sabe, de pote, de pacote, tem adição de açúcar. Ketchup tem adição de açúcar. Bacon tem adição de açúcar na maioria dos fornecedores e fabricantes. E que tem muita dieta ou defensor de dieta por aí dizendo corte açúcar da alimentação e coma bacon no café da manhã. Gente, tem açúcar. Olha lá, depois olha se no bacon que você compra, se tem aí na tua casa, se não tem açúcar. Ou dá uma olhada lá, vai no supermercado, quando você for no supermercado, tira ali 2, 3 minutinhos e vai olhando os ingredientes no pacote do bacon. E o que eu quero te dizer é que essa vontade do doce, se você tem muita afinidade pelo açúcar, pelo adoçante, não fica angustiada. Isso é um treinamento, isso é um processo. Quantos anos você vem com isso, com esse hábito? A gente não muda hábito de um dia para a noite. Não muda. A gente tem que ter consistência e persistência. E não precisa ser sem neura, não precisa, de verdade, eu te garanto que se você fizer sem neura,
um pouco de cada vez, você vai de fato reeducar o teu paladar e as tuas vontades e os teus hábitos. Quando você é toda neurótica e quer tirar tudo de uma vez e fala, ai, eu preciso emagrecer 20 quilos urgente. Que, minha filha, deixa de falar bobagem, deixa de ser besta. Por acaso você engordou 20 quilos urgente? Você dormiu um dia linda, bela e magra e acordou com 20 quilos no outro dia? Com exceção de você ter uma doença muito séria, uma alteração mesmo hormonal, endócrina, que ganha peso de uma hora para outra, eu tenho certeza que você não foi dormir linda, bela, magra e acordou com 20 quilos no outro dia. Então não vem com esse papo de que você precisa perder 20 quilos urgente, porque você não vai perder. E quando você se mete nessas promessas mágicas de perca 20 quilos em 20 dias, perca 20 quilos em um mês, você faz bobagem. Você entra nessas dietas mirabolantes, um jejum de não sei quantas horas, mais suco detox, mais chá não sei das quantas, mais chá, mais sopa, mais não sei o que você não aguenta. Lá, uma semana depois, você está desmaiando. Você está morrendo. Você perde 5 quilos e ganha 10. E passa pulando de galho em galho. E aí, quando você olha para trás, você precisava perder 20, de repente você precisa perder 30. De tanta besteira que você fez, pulando de galho em galho. Mas muitas vezes você fez besteira? Fez, porque você não tinha conhecimento. Mas agora você não pode dizer mais que você não tem conhecimento. Porque você tem conhecimento. Eu tô aqui, sentadinha, te explicando os negócios que é muito complexo, mas é para você entender. Porque só trocar o açúcar pelo adoçante não te ajuda no processo de emagrecimento. Tem todas essas explicações que foram descobertas ao longo dos últimos anos em estudo científico, tá? Por isso que é importante. E muita gente pergunta, doutor, e o açúcar? Qual é o melhor, então, para eu usar? Né? Qual é o melhor adoçante? Qual é o melhor açúcar? No fim, você tem que usar pouco, tá? Você não pode sair adoçando tudo. E uma coisa que eu quero te falar. Tem muita gente que fica com esse negócio. O doce fit. Porque tem adoçante e não tem açúcar. E o doce zero açúcar. Aí você vai ver, tem adoçante, né? Xilitol, sucralose, adoçante culinárico, tem adoçante. Aí fala, zero açúcar, porque não tem açúcar, mas tem adoçante. E aí eu já vi gente, de verdade, faz lá o brigadeiro fit e aí sim top do brigadeiro. Come 5, 10, 20, faz o bolo, come o bolo inteiro num dia. Tá adiantando alguma coisa para emagrecer? Tá nada, minha filha. Não adianta se entupir nos negócios fit achando que você vai emagrecer só porque é fit. O tal do açúcar magro, que é metade açúcar, metade adoçante. Mas tem menos caloria. Não vai te ajudar a emagrecer. O que vai te ajudar a emagrecer a longo prazo é sim você reeducar o teu paladar sem neura, aos poucos, e ir diminuindo o açúcar de adição em todo tipo de alimentação em que você adiciona, que você coloca esse açúcar de adição que não é o açúcar natural do próprio alimento. Isso vai te ajudar a emagrecer. Diferença dos açúcares é o grau de refinamento dos açúcares, desde lá do açúcar mascavo, que é o açúcar mais próximo ao natural, retirado da cana, até o açúcar refinado, açúcar de confeiteiro, que é um pozinho. É o grau de refinamento. E quanto mais refinado, mais branco e mais lavado for esse açúcar, menos nutrientes ele tem. Mas deixa eu te falar alguma coisa. Ninguém em sã consciência come açúcar para ter nutriente do açúcar, né, gente? Pelo amor de Deus. Qual é a quantidade de açúcar que você teria que consumir para obter nutriente do açúcar? Vitamina e mineral do açúcar. Não faz sentido. Mas tem mais vitaminas no açúcar demerara. Tem mais vitaminas e minerais no açúcar mascavo, tá, minha filha? Quanto de açúcar você tem que consumir por dia para consumir a vitamina e o mineral desse açúcar? Então esquece de querer obter vitamina e mineral e nutrientes do açúcar melhor. Você tem que consumir pouco. Esse é o básico.
Esse é o básico. A mesma coisa vale para o açúcar de coco. O açúcar de coco é um açúcar de baixo índice glicêmico, que ele tem uma digestão mais lenta. Mas é açúcar, é doce, ele cai na mesma explicação que eu acabei de falar para vocês aqui. Não vai te ajudar a emagrecer se você come 1 quilo de açúcar de coco por dia. Se você come, tá bom, 1 quilo é exagero, mas você come 100 gramas de açúcar de coco por dia, não vai te ajudar a emagrecer. Eu tô sendo honesta. Então, eu tô dizendo, então tanto faz, doutora, ter o refinado ou ter o açúcar demerara ou o mascavo. Eu vou te dizer o seguinte. Você tem dinheiro para ter o açúcar orgânico demerara, o orgânico que é o açúcar que não tem agrotóxico? Esse sim é mais saudável, comparado a todos os açúcares. O orgânico é mais saudável porque ele não tem agrotóxico. Ele é feito, colhido de uma plantação que não tem agrotóxico. Você tem dinheiro, de boa, não faz diferença ali na tua rotina de alimentação, na tua rotina financeira. Você comprar o açúcar orgânico, demerara, mascavo, sim, esse vai ser um açúcar de melhor qualidade nutricional. E de grão, aquele ditado, que de grão em grão a galinha enche o papo, certo? Então, de pouquinho em pouquinho, que você conseguir melhorar na tua alimentação geral, para ter uma alimentação melhor com bons nutrientes, ok, um pouquinho de açúcar que você vai consumir no dia, porque é um pouco que você tem que consumir. Se for de melhor qualidade nutricional, isso vai ajudar. Doutora, mas não, isso é muito mais caro, eu não consigo comprar o açúcar de coco, que é caro pra caramba. Eu não compro açúcar de coco. Eu tenho dó de comprar açúcar de coco. É caro, gente. É caro. E assim, eu vou ser mais saudável porque eu tô no açúcar de coco? Aqui não vai. Não vai. O que vai ser mais saudável também não é igual a amiga falou ali, esqueçam o açúcar. Não, é bom, gente, doce é gostoso. Tem alguém aqui que não gosta mesmo de doce? Tipo, não gosto. Zero, odeio. Se tiver 1 grão adoçado de qualquer coisa, seja, eu não gosto de doce de leite, eu não gosto de doce de abóbora, eu não gosto de fruta doce, não gosto de doce, eu odeio doce, pra mim é 100% amargo. Não precisa também ir pro outro extremo de vamos cortar tudo, esqueça, açúcar é veneno. Não, quer ser neurótica? Me esquece. Eu não sirvo pra você, porque o que eu mais vou estimular é você ser uma pessoa normal, que pode sim comer doce. Só que não pode exagerar no doce. Não pode, tá? E deixa eu dizer uma coisa. Mesmo que você não goste de doce, mas você gosta ali da pizza, da massa, do açúcar, sim, você gosta de açúcar. Porque isso vira açúcar no teu sangue. Então, teu corpo continua gostando de açúcar. Então, não precisa esquecer, zerar, pecado, não posso. Mas só tô te falando a real, tô te batendo a real aqui. Então, você pode. Tudo bem, eu posso, por exemplo, Cláudia, na minha casa é açúcar orgânico demerara. Ok, é o que as minhas crianças consomem, porque eu não quero colocar, por exemplo, uma carga de agrotóxico que eles não precisam, porque eu tenho um conforto financeiro para fazer isso. Na minha casa é o sal rosa, porque eu tenho um conforto para fazer isso. Então, pequenas mudanças que o meu conforto financeiro consegue bancar, eu faço. Mas você aí precisa se sacrificar para comprar o melhor açúcar mais caro do mundo para ser mais saudável? Não precisa, tá? Você precisa focar em diminuir o açúcar de adição no teu dia a dia. E deixa eu te pedir outra coisa. Você chegou até aqui, você assistiu todo esse conteúdo, eu tenho certeza que eu te dei muito conteúdo de valor, porque eu dei, tá? Talvez quebrei alguns paradigmas aí da tua alimentação, do teu conceito, enfim. Agora você vai fazer um favor para mim. Você vai curtir esse vídeo, se você não curtiu ainda, você vai marcar ou compartilhar com uma amiga que
pra gente trazer mais gente para esse mundo sem neura. Faz sentido para você? Você quer emagrecer sem neura também? Então, não emagreça sozinha. Traga uma amiga, traga mais gente pra gente viver esse mundo juntos. Curte esse vídeo, segue esse perfil, porque tem muito mais conteúdo de emagrecimento aqui para você receber se você virar seguidora. E quando você curte o vídeo, a rede social entende que você está muito interessada nesse conteúdo e, em especial, no conteúdo que eu posto. Então, cada vez que eu postar, ele já vai te mostrar de primeira mão tudo que eu compartilhei de conteúdo para você, tá bom? Super beijo, 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 bom descanso e muito obrigada por essa noite, que foi uma noite maravilhosa.